E é assim que começa a nossa aula, com essa provocação sensacional, perceber Jesus acima de tudo como ideia, e ideia em marcha, ou seja, a contribuição viva à indagação humana sobre o sentido da existência. Então, aqui você vai perceber nesse curso que a gente não considera que o legado de Jesus para a humanidade tenha ficado preso, restrito àquela circunstância histórica de 2 milênios que se foram, e sim uma contribuição permanente à nossa percepção da realidade, a compreensão de que nós não somos apenas essa circunstância material em que nós vivemos agora. E pensá-lo para além das posturas sectárias é muito importante. A gente vive numa sociedade que sectariza tudo, com muita facilidade a gente separa, até com a sensação de que assim a gente organiza melhor o conhecimento, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não se fragmentar, para não isolar os saberes a ponto de não conseguir mais ligá-los e aprender com eles. Por isso que é tão importante olhar para Jesus, superando os preconceitos e tabus que nós muitas vezes impusemos a ele em função de certos traumas históricos, de utilizações e apropriações da mensagem dele com objetivos que, na verdade, pouco tinham a ver com os que ele defendeu, que foram a justiça, a igualdade, o respeito, a solidariedade e por aí vai. Vamos começar por aí então. Você vai parar um pouquinho e seja qual for a sua formação, a sua tradição de fé, se você se considera uma pessoa religiosa ou não, procure identificar, registrando mesmo. Registrar é bem importante, né? Ajuda a gente a ativar o nosso repertório e a se aprofundar nos temas. Então procure registrar o que você considera uma contribuição de Jesus para a humanidade, seja uma fala, um exemplo, o legado dele. De que maneira você considera que Jesus impactou a história humana? E aí a gente vai partir daí, do seu registro e dessa reflexão que estamos fazendo juntos. E o próximo ponto é a gente alargar a compreensão que a gente costuma ter sobre Jesus. Então, é comum que, porque Jesus se posicionou a respeito de Deus e de temas espirituais, a gente condicione o seu legado ao universo da religião. E esse curso não quer negar a contribuição de Jesus para a religião, né? Foi imensa. É, até hoje, uma contribuição extraordinária. Mas nós partimos dessa visão apresentada pelo educador Paiva Neto de que não é justo restringir a esse campo o que Jesus ensinou à humanidade. Então, nós precisamos observar muito mais que ele foi. Ele foi um pioneiro na defesa dos direitos humanos. Ele estabeleceu a condição universal da humanidade como a condição de respeito que era devida a todos os indivíduos. Isso, pra gente, hoje é elementar, mas há 2 milênios não era. Quem era cidadão? O homem, o não estrangeiro, aquele que estava em certas classes, em certas posições sociais. A partir de Jesus, não apenas essas pessoas deveriam ser respeitadas e tratadas com igualdade, mas toda e qualquer criatura. As provocações de Jesus para as relações sociais foram tantas. O que significa para nós hoje cidadania, por exemplo, se deve em muito à forma como ele inseriu as pessoas e fez com que elas percebessem, mesmo nas situações mais adversas, mesmo quando vítimas de preconceitos, desigualdades e segregações expressas pela violência, de que elas não eram merecedoras daquele tratamento, que havia uma outra forma de conviver em sociedade e essa outra forma precisava ser levada em consideração. Quando a gente passa a pensar em Jesus dessa maneira, como um pioneiro, por exemplo, dos direitos humanos e como alguém que humanizou as nossas relações, a gente consegue ir numa direção mais justa em relação ao seu legado. Por exemplo, um ponto que geralmente a gente não considera a respeito do legado de Jesus foi a importância não só da sua pregação, mas da sua postura para aquilo que se tornou depois uma política de atendimento aos doentes. Na Idade Média surgem os primeiros hospitais, né, do esforço de muita gente que conseguiu entender que os doentes deviam ser tratados em condições mais favoráveis, deviam receber um tratamento mais justo, mais respeitoso, mais atento, não deveriam ser segregados. E a contribuição de Jesus para a construção dos primeiros hospitais é direta.
Na antiguidade, muitas vezes os doentes eram vistos como pessoas que tinham ofendido a divindade. Eles não estavam bem com Deus e por isso estavam passando por aquelas circunstâncias. E muitas vezes era até negado o atendimento a essas pessoas, elas eram relegadas a lugares de isolamento e até abandono, até por suas famílias, porque a visão que predominava era de que essas pessoas estavam no pecado. E não eram, portanto, uma prioridade para o atendimento de quem quer que fosse. E Jesus reviu isso. Jesus olhou para aquelas pessoas com tanta humanidade e trouxe os doentes para um trato tão digno, tão cuidadoso, tão próximo. Isso teve um impacto tão grande sobre os seus seguidores que mesmo após a crucificação, a ressurreição, a volta do Cristo ao Pai, eles se dedicaram a cuidar dos doentes. E se organizaram para isso, dividiram tarefas, se especializaram nessa direção. Muitos hospitais, que foram os primeiros ambientes da Europa, pelo menos, a se dedicarem a cuidar exclusivamente de pessoas doentes ou a pelo menos terem ambientes específicos para esse atendimento, foram fundados por seguidores de Jesus, pelas primeiras ordens religiosas da Europa, que não podiam ignorar os doentes, porque Jesus trouxera essas pessoas para o centro das preocupações, inclusive espirituais humanas, não mais como aqueles pecadores que tinham desagradado a divindade, que tinham ferido a Deus, mas pessoas que eram dignas de misericórdia, que estavam passando por uma situação que hoje nós entendemos, de vulnerabilidade, por exemplo, e que eram, então, motivo de mobilização não apenas religiosa e espiritual, mas humana e ali na frente nós veremos também científica. Então, quando a gente olha para esse legado específico, como o impacto da pregação e da postura de Jesus alterou a nossa relação com os doentes, a gente já percebe que a contribuição dele não foi exclusivamente religiosa ou, digamos, ligada aos temas da transcendência, Um outro tema muito importante que tem um impacto social muito grande é o lugar da mulher na sociedade. Até a antiguidade, e isso fica muito claro nos evangelhos, por exemplo, a mulher devia estar no ambiente doméstico. A sua contribuição era estritamente familiar. Os seus papéis são papéis de invisibilidade nas decisões políticas, de absoluta ausência nessas decisões, pelo menos segundo aquilo que era compreendido, como o correto naquele tempo. E a gente não está aqui para julgar esse tempo histórico, seria anacrônico, não faria o menor sentido, porque aquelas pessoas têm outras experiências muito distintas das nossas, 2 milênios se passaram, mas Jesus trouxe a mulher para o centro da sociedade. Ele enxergou as mulheres, não faltam passagens que demonstram isso. Quando visita Marta e Maria, por exemplo, Jesus ressignifica esse lugar da mulher. Ele incentiva Maria, que se dispôs a ouvi-lo, a refletir sobre os temas espirituais, a permanecer ali, mesmo que essa decisão dela não tenha sido compreendida imediatamente por todas as pessoas que estavam à sua volta. Aliás, a Idade Média, embora tenha sido cruel com as mulheres, poderia ter sido muito pior. Porque se elas tiveram um lugar novo na sociedade, bem distinto inclusive daquele da antiguidade, onde elas deveriam estar restritas ao ambiente doméstico, onde elas eram socialmente invisíveis, inclusive no que se refere às decisões políticas, pelo menos abertamente não poderiam participar delas, na Idade Média as mulheres são trazidas para o meio social. Elas devem estar na assembleia, na igreja, nas celebrações religiosas. Isso era impensável até a antiguidade. É claro que muito ainda restava a ser feito, mas esse lugar de invisibilidade, ele se rompeu, ele não existia mais. A partir da forma como Jesus tratou com respeito, com dignidade, inclusive considerando a capacidade feminina de refletir sobre a transcendência, sobre o sentido espiritual da vida, então isso mudou. Já não era possível esconder as mulheres com tanta facilidade. Claro que a violência continuava sendo uma questão a ser superada e ainda hoje a luta continua, mas o Cristo foi definitivo para essa transformação.
Então, com esses dois exemplos, a gente já observa que não é justo reduzir ao universo religioso a contribuição de Jesus. Embora ele tenha, de fato, contribuído muito para a religiosidade, a espiritualidade humana, a sua contribuição é também cultural, social, filosófica. Se formos aqui nos aprofundar, veremos científica, econômica, pedagógica, é amplíssima. E um outro elemento que também demonstra que não é justo apagar a contribuição amplíssima de Jesus para a humanidade, porque ele falou em nome de Deus, ou falou sobre Deus, ou se apresentou como uma pessoa que acreditava na religiosidade como um caminho de elevação humana, é que historicamente a gente não fez isso com outras personalidades que foram notórias pelo exercício da sua espiritualidade e que contribuíram também para que esse mundo fosse mais justo, fosse um mundo mais consciente, mais inclusivo. Então, nós traremos agora algumas dessas personalidades para a nossa reflexão. Mais uma vez, o objetivo não é negar a sua contribuição para as religiões que essas pessoas professavam, para a sua tradição de fé. É claro que elas foram eminentes nesse processo, foram pessoas dignas do nosso respeito e do nosso estudo nessa dimensão. Mas o que nós queremos ressaltar aqui é que falar sobre Deus não é um impeditivo para contribuir para direitos humanos, para a ampliação do processo filosófico, para o aprofundamento nos temas científicos. E a primeira personalidade a qual faremos referência é Madre Teresa de Calcutá. Albanesa, se naturalizou indiana, ela era uma religiosa católica e em virtude do seu extenso trabalho de socorro aos sofredores. Então, pessoas abandonadas, especialmente as crianças, pessoas em extrema pobreza, muitos doentes, receberam o cuidado, a assistência social que Madre Teresa era capaz de mobilizar. E no exercício da sua fé, por justamente se fundamentar no modelo de espiritualidade ativa, generosa, caritativa de Jesus, ela se apresentou diante dessas problemáticas tão graves. Então nós olhamos para Madre Teresa de Calcutá e reconhecemos a sua qualidade de ativista social. A sua contribuição humanitária e social é indesmentível, e o fato dela ter falado sobre Deus, refletido sobre Deus, em nada diminui a sua contribuição. Há uma frase muito bonita de autoria dela, ela disse assim: a todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcioneis apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Profundamente inspirada por Jesus e na maneira como o Cristo incluiu as pessoas socialmente e aquelas que eram vítimas das maiores exclusões. A segunda personalidade é Voltaire, o grande filósofo iluminista francês, que foi um denunciante ativo da intolerância religiosa, dos abusos de poder. Ele buscava o incentivo à ciência, à liberdade de pensamento, e muita gente até questionou a sua religiosidade, se era verdadeira mesmo. Muita gente o acusava de ser ateu, por exemplo. Não haveria mal nenhum se ele fosse, mas não era o caso. Ele falava sobre Deus, falava sobre a sua religiosidade, apresentou isso de forma aberta, e isso em nada comprometeu a riqueza da sua contribuição para o iluminismo, para o pensamento ocidental moderno. Há uma oração lindíssima de sua autoria, e em certo momento ele se dirige assim, falando com Deus: Tu não nos deste coração para nos odiar, nem mão para nos estrangular. Faze com que nos ajudemos mutuamente a carregar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as insignificantes diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre nossas línguas insuficientes, entre todos nossos hábitos ridículos, entre todas nossas leis imperfeitas, entre todas as nossas condições tão desproporcionadas a nossos olhos e tão iguais diante de Ti, que esses pequenos matizes que distinguem os átomos chamados homens não sejam sinais de ódio e de perseguição. Possam todos lembrar que são irmãos. A oração continua, é uma linda carta a Deus, e o fato de Voltaire acreditar em Deus e afirmar a sua fé publicamente e refletir sobre ela em nada diminui a sua contribuição à filosofia. A próxima personalidade é Martin Luther King Jr.
Luther King foi um grande ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, especialmente pelos direitos dos afro-americanos. Ele era um pastor protestante da Igreja Batista, alguém reconhecido pela sua capacidade de apresentar o Evangelho, uma pessoa que apresentava publicamente a sua fé em Jesus, e isso em nada diminui o reconhecimento que fazemos a ele pelo seu legado em todo aquele movimento que permitiu um avanço muito significativo na inclusão dos negros estadunidenses na sua sociedade, um respeito mais amplo, a observação da sua causa. Então, esses elementos, né, que foram tão importantes na vida de Martin Luther King, não podem ser e não devem realmente ser apagados. E eles não são antagonistas da sua formação religiosa. Essa formação religiosa, inclusive, é o que dá sustentação para a sua prática. Isso fica muito claro nos seus discursos, na maneira como ele se posiciona, que é por crer em Jesus e pela relação que ele tem com o Evangelho, que ele se expõe publicamente e fará essa luta tão difícil, que lhe custou tanto, inclusive pessoalmente. Ele foi quem disse: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não a arte de conviver como irmãos. Uma arte sublime sobre a qual Jesus tanto ensinou. Então, essa sua visão religiosa, estruturada nos ensinamentos de Jesus, será a plataforma sobre a qual ele se colocará para defender os direitos dos negros estadunidenses, os direitos dos afro-americanos. Francis Collins, ele é um cientista, ele é contemporâneo nosso, ele é um biólogo, geneticista, foi diretor do projeto Genoma Humano, esse projeto que foi responsável pelo mapeamento genético dos seres humanos e que tem nos levado à origem, à constatação de uma série de informações que nos ajudam a entender as doenças e a propensão genética que nós temos a elas. Ele era ateu até os 27 anos de idade, quando, estudando medicina, ficou impactado, muito impactado, pelas referências de fé que ele encontrou. Ele observou que as pessoas com fé e que exerciam a sua religiosidade de forma contínua ou de forma aberta, alcançavam uma melhoria inexplicável na sua saúde. E dessa forma ele transformou a sua relação com o tema, deixou de ser ateu, ele inclusive se converteu ao protestantismo, e ele se posiciona da seguinte forma, essa sua afirmação é de 2007. Em minha opinião, não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê num Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma. E a mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos. E aqui Francis Collins, um cientista reconhecido pela sua severidade, pelo seu rigor, pelo cuidado com que ele atua no seu campo de investigação, a maneira como ele protege o método científico nos seus estudos, afirmando a sua religiosidade e contribuindo com essa nossa discussão, né? Demonstrando que realmente aqueles que têm uma reflexão sobre Deus não deixam de contribuir a outras áreas do desenvolvimento humano. E para encerrar, nós vamos a uma personalidade brasileira, uma grande escritora, Maria Firmina dos Reis. Ela viveu no século XIX, maranhense, negra, numa época em que a escravidão era protegida por lei no nosso país, em que essa violência e essa exploração absurda era considerada aceitável e até desejável por boa parte da nossa sociedade. A Maria Firmina dos Reis teve a ousadia de escrever o primeiro livro abolicionista da nossa história, Úrsula, e posiciona o tema de uma forma aberta, de uma forma realmente muito corajosa, e é a primeira vez em que os escravos negros e os negros de forma geral falam por si. Em outras obras, brancos ou senhores ou um sujeito oculto
menciona o sentimento ou o lugar social do negro. Na obra de Maria Firmina dos Reis, o negro e o escravizado têm voz. Eles falam por si mesmos, não precisam de intérpretes para dizer a sua vontade. E Úrsula é um livro, portanto, muito inovador e é um livro que está estruturado na moral cristã. Maria Firmina dos Reis se declara cristã, afirma publicamente a sua religiosidade, a sua fé, e esse é um elemento importante, é um elemento fundador da sua obra, que não empobrece a sua contribuição à literatura ou à percepção da escravidão no Brasil. Pelo contrário, enriquece, é um elemento da sua identidade. E esse ponto é muito importante, que a gente não considere que a religiosidade de ninguém, essa pessoa se considerando cristã ou não, seja qual for a sua matriz cultural, seja qual for a sua forma de pensar a espiritualidade, religiosidade não é um defeito, não é um problema do pensamento. A religiosidade é uma das expressões do nosso saber, da nossa investigação sobre a realidade. Então, da mesma forma como nós não invalidamos, o pensamento da Maria Firmina dos Reis por se considerar e se afirmar cristã, não podemos fazer isso com Jesus. E ela tem inclusive um poema muito interessante, porque ele não foi construído para atestar a sua fé. Ela escreveu esse poema para celebrar o 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura no Brasil. Ele se chama Hino da Libertação dos Escravos. Salve, pátria do progresso, salve, salve Deus a igualdade, salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se enfim a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. E essa reflexão da Maria Firmina dos Reis, que saúda o Deus da igualdade, sobre o qual ela aprendeu com Jesus, e que é estrutural na sua obra, em nada invalida a força e a importância da sua obra, não apenas para a literatura negra brasileira, para a literatura universal. Bom, esses exemplos estão aqui para provar uma coisa. A gente não invalida a contribuição científica, literária, humanitária das pessoas porque elas são religiosas. A gente consegue entender que a expressão da fé que essas pessoas trazem não anula a importância do que elas fizeram socialmente. Inclusive, essa fé é estruturadora dos valores dessas pessoas e não significa que elas não tenham uma contribuição social, científica para os direitos humanos. É o oposto disso. Então, por que com Jesus a gente tem essa prática? Quantas vezes a gente abandona qualquer outra reflexão a respeito do Cristo e tem uma dificuldade muito grande em reconhecer a sua contribuição para outras dimensões sociais, como política, ciência, arte e educação? O educador Paiva Neto fala sobre isso no seu artigo Jesus é maior do que pensamos. Costuma afirmar que o Pai Celestial desaprova qualquer manifestação de ódio em seu santo nome. Infelizmente, por vezes, vimos romper essa separação intolerante, cujo proveito jamais é do agrado de Deus, que é amor, como está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Por isso, também abordo esse assunto em minha obra Jesus, o Profeta Divino, no capítulo A Dessectarização do Cristianismo. É preciso esclarecer que não significa criar outro cristianismo. Na verdade, trata-se de devolver ao Cristo, justo e compassivo, o que é do Cristo, como propôs Alziro Zarur. Portanto, é dessa maneira abrangente que compreendemos o Jesus ecumênico e seus ensinamentos redentores, isto é, acima de idiosincrasias ou atavismos grosseiros, um Jesus sem algemas. O Cristo, liberto de preconceitos e tabus, oferece sua divina amizade igualmente aos irmãos ateus, que também de Deus são filhos. Jesus veio a este planeta e sacrificou-se por amor à humanidade. Fica aqui o nosso fraterno e cordial convite para que todos conheçamos o cristianismo do Cristo e participemos dele. Jesus é maior do que pensamos. E essa é a visão que estrutura esse curso, e foi sobre isso essa primeira parte deste primeiro módulo. Nós percebemos que não dá para encerrar Jesus nos rótulos que historicamente impusemos a ele. Não seria inclusive justo, porque ele não fez isso sobre ninguém. E nós não fazemos isso sobre outras pessoas que se atreveram a falar de Deus, muitas delas inclusive inspiradas por Jesus. Esse é um curso que parte da visão ecumênica, ou seja, inclusiva, universalista de Jesus, e que a partir dessa visão nos dá a oportunidade de transformar a nós mesmos pela consciência espiritual.
E é sobre isso que nós falaremos na próxima parte. Que caminhos Jesus nos oferece para o nosso conhecimento real, o conhecimento do nosso Espírito eterno. Antes de começarmos essa próxima parte, aproveite para registrar o que de novo você recebeu. O que nessa primeira parte você descobriu a respeito de Jesus ou a respeito desse legado universalista que ele nos deixou. Até já!